Estamos de volta. Você que está acostumado, terça-feira, um novo programa. Nós estamos fazendo uma série de programas, esse é o terceiro, de 10 dicas para uma boa gestão condominial. Então, já fizemos 6 dicas. A primeira, entenda as pessoas do condomínio, entenda a personalidade do condomínio. A segunda, transparência. A terceira, comunicação. A quarta, gestão compartilhada com o corpo diretivo. A quinta, organização. A sexta, procedimentos. E agora estamos indo para a sétima. Bruno, se você perdeu, obviamente, o primeiro e o segundo programa, volte e assista, que está muito interessante. A sétima dica. Vamos lá, Ricardo. Eu queria falar de assembleia. E a gente precisa ter assembleia eficiente. Hoje, quando a gente vai fazer assembleia, normalmente quem desce são sempre os mesmos. Meia dúzia. Dados estatísticos apontam aí 10% da massa de condôminos. É muito pouco. E por que as pessoas não descem, né? Como que a gente aumenta esse engajamento? Começa pelo edital. O edital tem aquele formato padronizado, certinho, mas a gente consegue mudar alguma coisa? Eu acredito que consegue. Então, primeiro ponto, por que a gente não coloca, até para ajudar o presidente de mesa, o tempo previsto das discussões? Isso vai dar mais segurança para quem desce, que a pessoa não vai passar o dia inteiro lá. E já vou até me intrometer aqui, além de dar mais segurança, ele dá uma pressão para quem está comandando, se está previsto 20 minutos, quando você começa a olhar, já deu 20, já deu 18, você começa a se pressionar para se enquadrar dentro do que foi inicialmente planejado. Exato, até porque o primeiro tema tende a ser o mais extenso. Sim. E normalmente a gente coloca o primeiro tema mais polêmico. As pessoas vão embora no último tema, ele não é bem discutido e às vezes é aprovado da forma que não deveria. Umas coisas também que eu acho importantes para a Assembleia. Poxa, assembleia de dia de semana, as pessoas chegam cansadas, chegam com fome, chegam estressadas, já xingaram muita gente no trânsito. A gente não vai fazer assembleia no meio da garagem, no frio, com aquela cadeira dura. Então, vamos investir um pouquinho mais, gente. Conforto. O síndico precisa colocar uma cadeira, às vezes, um pouquinho mais confortável, ou fazer no salão de festas, um ambiente um pouquinho mais aconchegante. Traz um lanche. A pessoa está indo lá, ouvir o problema do condomínio. Se o síndico tiver a oportunidade ou do próprio condomínio pagar, ou às vezes o síndico pede umas esfirras. A gente adora fazer o merchan, mas adora pedir o Habib's no condomínio também, que o pessoal pelo menos consegue se alimentar e apaziguar os ânimos. Tem uma síndica que eu conheço que era conhecida como a síndica do pão de metro. Olha aí. Sempre ela vai lá, ela te leva o pão de metro. Dá uma quebrada. Eu acho que aqui é exemplo, lógico, o pão de metro, o Habib's, mas a questão é de você mudar um pouco aquela tensão, né? Dar uma quebrada, humanizar um pouco o ambiente. Eu acho que isso, óbvio, você está num restaurante que está desconfortável, você come um filé mignon, se você comer o mesmo filé mignon num restaurante confortável, você vai achar aquele filé mignon melhor do que o do desconfortável. Mesma coisa para deliberações de assembleia, para reuniões de assembleia. Se está desconfortável, talvez a sua percepção seja diferente. Acrescenta um pouco, Pri. Na verdade, além disso, eu acho que é questão da objetividade, né? De fazer com que, da oratória de quem está apresentando, que geralmente é o síndico, ela ser concisa e ela tem um objetivo, né? Você traz base para aquilo que você está apresentando. Se você não tem conhecimento suficiente para isso, traga um especialista. Vamos supor, a gente está falando de questão de fachada. Eu não tenho competência suficiente para falar sobre a necessidade, as trincas, como as trincas têm que ser tratadas. Eu trago uma pessoa que tem essa competência para esclarecer as dúvidas dos condôminos, para ninguém aprovar nada no escuro, né? Claro. Eu acho que isso é muito importante uma coisa também. Uma coisa que eu quero juntar, aqui no intervalo você disse o seguinte, hoje eu tenho uma assembleia, mas já está tudo preparado. Uhum. Investir na apresentação. Sim. Investir, se preparar, respeito, né? Eu estava falando aqui de outra coisa também, mas juntando, respeito com os moradores, trazer um PowerPoint claro, treinar a apresentação, não chegar lá, aqui acho que está errado. Qual é a transparência? Qual é a eficácia da comunicação? Sim. E lembrando que o síndico, ele tem que ter a capacidade e se investir também em comunicação, em apresentação, porque ele tem um plenário onde ele depende para aprovação. Então, não adianta, vamos fazer uma simbologia com o nosso presidente ou com alguns governantes, ele depende da Câmara dos Deputados, dos vereadores para aprovação. Então, tem que saber também o convencimento disso, investir em comunicação, não só em conhecimento técnico. Uma coisa que eu acho interessante também de assembleia, Ricardo, que a gente consegue trazer, mesmo para pequenas assembleias,
para funcionar e deixar organizado é trazer um sistema de som. Às vezes o pessoal pensa, mas o sistema de som, poxa, eu vou fazer uma assembleia com 20 pessoas, para que serve? Para instituir o bastão da fala. Exato. Eu trago o sistema de som, deixo um microfone com o presidente de mesa, um com o síndico e um para rodar. Esses microfones rodando, eu garanto que a pessoa só vai falar quando ela tiver a palavra. E vai falar um de cada vez, né? Exato. Não, e mais do que isso. Primeiro que não tem, será que disse, será que não disse? Na ata, pega a gravação e mostra, disse isso, está aqui na ata. Acabou a discussão, porque eu lembro que... Não tenho lembro, tem a gravação. E a segunda coisa, inibe ofensas, inibe acusações, porque uma coisa é eu te chamar de bandido, e a gente infelizmente vê isso em algumas assembleias, sem ninguém estar gravando. Outra coisa é eu te chamar de bandido no microfone, onde eu sei que isso vai ser levado para uma ação judicial já como comprovação. Exatamente. Então são dicas bem importantes aí para a nossa assembleia eficiente. Algum ponto mais da assembleia ou podemos partir para o nosso 8º? Eu acho que é isso. Eu acho que em assembleia também usar a tecnologia que o mercado apresenta pra gente. Voto eletrônico. Voto eletrônico, votação eletrônica. Assim, você não inibe nenhum morador a votar contra o vizinho, né? Porque é uma coisa, vamos supor, a gente está falando sobre um tema que tem a ver com condomínio, mas que seja... o Bruno, ele quer muito mais do que eu. E para eu não ficar sem jeito de votar contra... Então vamos ali fazer um negócio, é só apertar o botão, o resultado sai no... É uma coisa que eu costumo fazer também, sou presidente às vezes de mesa, é instituir votação em 2 turnos em algumas situações. Então, o que acontece? Muito quando a gente tem discussão de horário de salão de festas, valor de salão de festas ou até mesmo para eleição de síndico. Vamos supor que a pessoa que é ou o Bruno ou a Priscila ou o Ricardo, e aí ela vota, a gente recebe votações diferentes. Quando não vai para um segundo turno, ganha o que tem uma votação mais expressiva, às vezes ganha quem é do contra. Exatamente. E as duas pessoas que estão ali a favor, que são da chapa a favor, acabam não ganhando. Então, quando a gente tem esse cuidado de fazer valer um segundo turno, alguma coisa do tipo, a gente garante que efetivamente foi feita a vontade da maioria. Legal. E é difícil que o pessoal tenha. Então, eu evito fazer votação com 3, 4 opções. Quando a gente faz, vai para segundo turno. Bacana, interessante. Não é tão usual, mas é uma dica bem eficaz. A gente tem que usar o que o mercado traz pra gente. Sim. Assembleia de garagem, por exemplo, quando você fala para um síndico, vai ter assembleia de garagem, o síndico já começa, o cabelo já fica arrepiado um mês antes. Mas hoje você tem alguns mecanismos que em 5 minutos a assembleia está resolvida. É um exatamente. botão que você aperta. Exatamente. Então, e aí tem assembleia de garagem que dura 6, 7 horas. Né? Tem assembleia e no final ainda vem aquele e fala assim, posso trocar a vaga que eu escolhi? É muito complicado. Gente, eu já cantei muita bolinha de garagem. Confissões agora. Exato, já cantei muita bolinha de garagem. A gente chega sem voz no final, mas tá bom. Priscila, 8ª dica. Eu acho que é muito importante também a questão de você ser o líder. Para você ser um bom gestor, você tem que ser um bom líder. Né? Você não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer um pouco de tudo. E saber quem procurar quando você precisa daquela informação. Então, é saber procurar o advogado certo, saber procurar o engenheiro certo, saber procurar o arquiteto certo, saber procurar o biólogo certo, que a gente aqui já conversou sobre animais silvestres. Então, você tem que ter informação. E, voltando lá ao que a gente falou no primeiro de todos os blocos, repassar essa informação para os condôminos, né? Eu faço uma analogia interessante do maestro, né? O síndico é o maestro. Ele precisa saber orquestrar, e aí tem uma história interessante do maestro João Carlos, né, que é o mais conhecido. Até saiu um filme recentemente sobre ele, que ele diz que qual que é o segredo dele? Ele diz que ele não impõe as coisas, que quando ele percebe que um violinista, por exemplo, está tocando uma nota não tão legal, ele pergunta, não tá legal, o que você acha da gente alterar? Qual que você acha adequado? Eu penso nisso. Então, isso traz o comprometimento. Então, a gente tá falando de um maestro, né? De uma sinfonia. Agora, imagina dentro de um condomínio, funcionários prediais, administradora, terceirizada. Então, essa liderança, eu acho que ela é essencial, ainda mais, e para mim é o ponto crucial, é um gerente predial ou um zelador, não importa a denominação,
ser a sua extensão em campo, né? Sim, sim. E aí, para ser, ele precisa ter um líder, não precisa ter um chefe, porque o chefe ele vai ter raiva e vai querer jogar contra muitas vezes. Exatamente. E a questão também, às vezes, até um próprio morador tem condições de te ajudar naquele assunto. Sim. Entendeu? Então é do tipo, eu sou o líder, eu preciso ouvir. Boa. Né? O líder ouve também, muito. Talvez mais do que tem que falar. Exatamente. Praticar escutativa, né? Então, vai conversar com a pessoa, escutar efetivamente o que ela tem para falar, prestar atenção no gestual, é sempre importante. O exemplo que eu dou é um exemplo com portaria mesmo. Você chega e você fala, olha, você não pode usar o seu celular no horário de trabalho. Uhum. Não, mas... Aí começam... Qual é a sua solução para mim? Eu te pago para você ficar 8 horas dentro da portaria para que você tenha o controle total do acesso deste condomínio. Olhando o celular, não saindo das redes sociais o tempo inteiro, você está tendo essa atenção? Não. Eles nem respondem, né? E você acaba explicando, exemplificando, dando a informação, você acaba tendo a contraproposta deles, né? A contraposição. Sim, não, tudo bem. Mas eles estão entendendo por que eles estão fazendo aquilo. Sim. Eu não cheguei e falei, a partir de hoje você vai colocar o celular nessa caixa e ponto final. Entendeu? Não, eu vou demonstrar para eles o porquê que aquilo é necessário. Uma coisa que eu acho importante... É uma coisa de líder, eu acho. Sim, né? Sim. Não, com certeza. Eu acho importante também na questão da liderança a gente conseguir ter empatia e entender a necessidade do nosso colaborador e entender qual é a função dele. Então, é comum que as pessoas esperem o síndico profissional, até por essa função já mais executiva, que a gente esteja de terno, esteja um pouco... Às vezes eu vou de jeans, estou de camiseta, me enfio dentro do barrilete... Entendo a realidade do zelador, entendo o que acontece lá dentro, entro debaixo da caixa d'água para ver onde está o vazamento. Tem horas que precisa arregaçar a manga, né? Exato, mas para saber, não só, eu acho que para saber o que está acontecendo, para entender aquele orçamento do fornecedor, mas também para o zelador saber que você está ali junto com ele. Dá um exemplo. Também faz, não é só o tô mandando. Exatamente. Não, e aí... Esse é um ponto importantíssimo que você falou, de mostrar que o cara tá entrando aqui embaixo, o cara tá comendo comigo, come o filé mignon, mas também come o osso quando é necessário. Acho que esse é um ponto importantíssimo. E também de você conhecer, né? Conhecer aquela realidade. O que esse cara tá passando? Nossa, ele entra aqui embaixo. Quanto é difícil. Será que eu posso facilitar ele de alguma forma? E aí eu acrescento, o líder, quando alguém erra, o erro é da equipe. Sim. O erro não é do teu funcionário, o erro é seu também. Então é o que eu costumo dizer. Aí a gente não tem que procurar culpados, nós temos que procurar solução. Perfeito. Você errou, mas a gente vai achar uma solução juntos. É isso, isso. Eu vou... Não, e o importante também, eu acho que do síndico liderar também pelo exemplo, é que às vezes ele pega coisa que ele só vai saber se ele entrar na casa de elevador, com a empresa junto, sempre com segurança, né? Mas se ele entrar nos lugares que ele tem que entrar. Então tem que conhecer o condomínio e tem que estar junto com os funcionários, com os colaboradores, saber o que acontece. Não dá para fazer a gestão de algo que você não conhece e de algo que você não vivencia. É difícil. Exatamente. Eu ouço muito do síndico da gestão por WhatsApp. Não dá para gerir o condomínio por WhatsApp. Você precisa ir ao condomínio. Com certeza. Precisa saber o que acontece. Olho no olho. Bom, vamos para o quarto bloco, para as últimas 2 dicas. Você que está nos assistindo... Sexta-feira, esse programa longo, mas muito importante, muito proveitoso, muito eficaz. Último capítulo para vocês, último bloco, até sexta-feira.